Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções. Bom, estamos hoje com o nosso segundo episódio do nosso Café Divergente. Conversamos no primeiro episódio com a nossa neuropsicóloga, Giane, para entender um pouquinho da história dela, obviamente, e de quem são, né? O que temos que entender quando falamos de neurodivergentes. Então, esse nosso podcast é para falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, aprofundar em algumas temáticas, né? Sempre com o oferecimento da Clínica Neurodivergente e uma produção também da Ébano Podcasts, onde a gente está aqui para trazer mais informação e mais serviço para todos, sempre fazendo nossas gravações tanto em áudio quanto em vídeo, para que os podcasts cheguem cada vez melhores para vocês. Giane, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou olá, Giane. Olá pessoal. Então, estamos aqui hoje e, como eu disse, gosto de começar com trazer alguma coisa para a gente começar. E hoje eu vou virar um pouquinho, que eu vou ler um pedacinho de uma música, então, uma música do Zé Cabaleiro, A Flor da Pele. E eu vou fazer um recorte nela, que ela vai dizer assim: ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela. Cavalo sem sela, um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras, suicídio. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que o teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. E agora ele repete, né? E aí é isso que eu queria trazer um pouco isso, né? Ser neurodivergente é estar sempre à flor da pele. É estar sempre com essa sensação de não pertencer. Então, como ele diz ali, né, com aquela vontade de nem ser, porque eu nem sei o que eu sou. E muitas vezes eu quero não ser isso, né, porque é muito pesado ser esse alguém, né? Então, pensar nisso. E aí, quando ele fala, né, um barco sem porto, um cão sem dono, um bicho solto, ou seja, algo que está perdido, algo que não se encontra, algo que não tem um lugar, né? Então a ideia hoje é falar um pouco disso, né? Qual é o lugar do neurodivergente? Né? Em que lugar ele está? Ele deveria estar em qualquer lugar, né? No lugar que ele quisesse. E essa é a grande questão, né? Então, eu quero ver se a gente consegue trazer ainda, para colocar nesse podcast, um depoimento de uma pessoa autista, né? Eu estou vendo essa possibilidade porque é isso, a gente tem que respeitar o outro, independente de quem é esse outro. E quando esse outro é um neurodivergente, a gente tem que respeitar mais ainda, tem que entender as dificuldades, as facilidades, o quero, não quero, né? E a briga interna disso e respeitar. Como será que eles se enxergam nisso? Da tua experiência, como é que a gente trabalha esse processo? Então, a grande maioria, né, se enxerga como alguém que é diferente e não pode. Porque o mundo lá fora diz para ele que não pode, né? E aí, eu não lembro, eu tenho déficit de atenção, então se eu repetir alguma história, me desculpem. Mas tem uma historinha de um sapo, contei semana passada, a historinha do sapo. Não. Então tinha uma corrida de sapos, tá? E eles tinham que subir uma montanha.
E os sapos foram subindo e a plateia não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E os sapinhos iam caindo e não iam conseguindo. E só um sapinho seguiu, né? E eles gritando, não vai conseguir, não vai conseguir, e o sapinho indo. E o sapinho foi o único que chegou. E aí perguntaram para o sapinho, né? Ah, como é que tu conseguiu, né? Como é que tu chegou aqui? Ah, eu vim subindo e a plateia estava me incentivando. Eu não escutava o que eles falavam, mas eles estavam tão assim que eu vi, eu senti eles me incentivando e eu busquei. Foi o que me deu força para subir. Foi o que me deu força para subir. Eles estavam me incentivando. Tem uma outra vertente que diz que ele era surdo. Então, como ele não ouvia, ele subiu. Então, tem algumas vertentes diferentes da mesma história. Mas é isso para a gente entender. O neurodivergente, ele ouve desde pequeno que ele não vai conseguir, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma ideia melhor, mas antigamente, né? Normalmente a pessoa com uma certa deficiência intelectual, com o próprio autismo, déficit de atenção, há anos atrás nem se falava, mas se falava em disfunção cerebral mínima, em disritmia, né? Então, essas pessoas, elas já eram taxadas de que, olha, nem tenta que ela não vai estudar, ela não vai conseguir. E eu lembro de uma história de uma pessoa que me comentou isso. Quando a minha filha nasceu, o médico disse que ela não chegaria a lugar nenhum, que ela não ia conseguir estudar, e tipo assim, ela estava na 6ª série muito bem. Não era um passar que nem às vezes fazem aqui, né? Não, era... Né? Então, era colocado, era fadado, né? Nasceu com síndrome de Down, nasceu com problema intelectual, nasceu com alguma disritmia, não vai. Né? Hoje, graças a Deus, a gente consegue enxergar e consegue não fazer essa rotulação lá no nascimento. Mas ainda se tem muito, né? Às vezes da própria família, né? Quando a família tenta, às vezes ela encontra o mundo contra, então vai para a escola e a escola não aceita, né? Vai para o trabalho não aceita, e esse é um tema que eu quero trabalhar mais hoje, então a questão dessa entrada no mundo. Como é que o neurodivergente entra no mundo? E dentro disso, eu não sei, a gente tinha conversado, né? Acho que a gente pode focar na ideia do trabalho, eu não sei se tu prefere a gente falar sobre a escola. Como é que funciona esse acesso, assim? Porque como tu está dizendo, as escolas não dão atenção, ou no trabalho também é muito difícil, mas de parte a parte, assim, talvez não para o neurodivergente, mas para o espaço que vai recebê-lo. Né? O que é importante existir, qual é o entendimento, qual é a escuta ou a atenção que tem que ser dada? Acho que a gente pode começar pela escola, que daí tu começar no desenvolvimento. Tá. Né? Quando tu tem uma criança neurodivergente na escola, primeira coisa, a equipe dessa escola, equipe diretiva, orientação, supervisão, direção, tem que entender que ele está aceitando uma inclusão. E incluir não é simplesmente eu coloco dentro da bolsa e levo, né? Não adianta se eu botar um copo de vidro dentro da minha bolsa e sair carregando e batendo ela de qualquer jeito, eu vou chegar em casa com esse copo de vidro quebrado. Eu não incluí esse copo na minha vida, né? Eu quebrei ele. E é isso que a gente faz com o neurodivergente. Então a gente coloca ele dentro da escola e diz, não, a escola é inclusiva. E aí a escola não inclui. Eu não posso querer que os colegas, que os que convivem com ele na escola incluam, se eu, enquanto direção da escola, enquanto escola representando, eu não incluí. Então eu tenho que entender quais são as dificuldades que essa criança apresenta. Né? Não é um rótulo, é autista, então tá resolvido. A gente falou isso outra vez, cada autista é de um jeito. Tá? Que criança, não é eu estou recebendo autista, que criança eu estou recebendo? Ela tem autismo, ok. Mãe, pai, quais são as dificuldades, o que ele tem, né? Como que eu lido, como é que tu lida em casa, como é que as coisas acontecem? O processo ele teria que ser para todos, não é só porque e analisar esse passo a passo para todos os processos, né?
E aí tu diz isso, né, Giane, é algo que também para mim, eu aqui faço o papel do leigo também, não tenho, se eu errar a pergunta, tu me corrige. Mas ela não é inclusiva. A equipe da escola tem que olhar para essa criança. Mas e isso prejudica talvez também o neurodivergente muito, porque o preparo ele é muito pequeno, ou talvez quase inexistente, do profissional. E acho que até esse trabalho é algo que vocês oferecem aqui também, né? Inclusive para os profissionais. E o que tu pode dizer que é importante ou que é necessário ter nessa formação, ou que talvez hoje não se aplique, e até fazendo uma segunda, e valeria também essa situação de ter uma escola especificamente pro neurodivergente? Eu acho que assim, a gente tem que pensar daí duas coisas, tá? Separadas. Separado. A criança que não tem problema intelectual, tá? Não tem por que ela ir para uma escola especial. Né? Ela tem outros tipos de dificuldades que a escola tem que aprender a lidar. Tem que ensinar a quem convive na escola a ensinar. Eu lembro, para ver uma coisa que não é neurodivergente, mas eu lembro quando eu estava na escola, que entrou um colega, que era, imagina, a gente tinha no máximo 10 anos, nessa faixa etária ali, bem criança. E entrou no colégio, um aluno novo, e ele tinha um problema, que ele era careca, ele tinha uma disfunção, enfim, que não crescia cabelo. Antes de ele entrar na sala de aula, a coordenadora do colégio entrou na sala, nos contou que ia chegar um colega, que ele tinha essa questão e que a gente não fizesse, não debochasse, que a gente não brincasse com esse tipo de coisa, que a gente respeitasse, porque isso era uma doença, isso não era algo que ele cortava o cabelo, que ele queria não ter, então que a gente tinha que respeitar. Ela trabalhou com a turma a entrada desse colega. Não foi uma escolha que ele fez. Né? E quando ele entrou, todo mundo acolheu, né? Porque a gente se preparou para acolher. Então é disso que eu falo, quando vai chegar um aluno, seja ele, o problema enfim, é um cabelo. Ah, não é nada. Não, para uma criança dizendo que todo mundo tem cabelo e ele não tem, é um problema. Entende? O gesto ele é simples, mas ele precisa ser feito. Exatamente. Porque se ele não for feito, a consequência pode ser pior. Então, perfeito. Então, só que esse cuidado que é o que nos falta diariamente. E aí, sim, para a gente pensar nesse cuidado, é o que eu disse, precisa de formação. Eu preciso querer entender, eu preciso querer me formar. Hoje algumas pessoas criticam, o professor agora tem que saber tudo, uma série de coisas. Bom, eu estou dentro de uma sala de aula, eu estou trabalhando com pessoas, sim, eu vou ter que saber um pouco mais de como lidar com as pessoas. Então, a direção da escola, a equipe diretiva, tem que avisar esses professores, tem que dizer quem vai chegar e instruir esses professores. Embasá-los, auxiliá-los a fazer isso. E ensinar quem vai receber, né? Os alunos a exatamente isso, a acolher quem vai chegar. Né? Eu lembro, outra situação, na escola do meu filho, que no início do ano, o que eles fizeram? Chegaram alunos novos e eles convidaram, então, que os alunos, se levantassem a mão, quem quisesse, para ser padrinhos de algum colega que estava chegando. Olha só. E para que exatamente trouxesse ele para o grupo, explicasse a escola, né, mostrasse, fosse padrinho. Então, né, o Gabriel é mais tímido, não foi, mas o colega dele foi. E aí, por isso, trouxe para o grupo, né, acolheu essa criança. Então, e a partir dali, ele conheceu o resto da turma, enfim. Então, e aí cada um foi assim. Que legal. Então, são gestos simples que eu estou falando, e eu não estou nem falando da neurodivergência. Estou falando de gestos simples. Que vale para qualquer pessoa. Que vale para qualquer pessoa. E quando chega alguém com maior dificuldade, eu tenho que fazer um acolhimento maior. Né? Eu tenho que trazer isso. Né? E aí, assim, se não tem problema intelectual, ele não tem por que não estar numa escola normal. Né? Porque
É só uma questão de adaptar as coisas e organizar, né? E aí depois eu vou trazer algumas questões de legislação, algumas coisas que aportam isso, né? Legal. E quem tem maior dificuldade intelectual, quem tem, né? Há uma tentativa por exemplo, eu tive uma paciente autista, nível de suporte 2, né? Tem linguagem, mas é uma linguagem prejudicada, né? Pensamento prejudicado, e estava na escola porque tinha que incluir. E ela estava na escola e vinha passando. E ela foi para a 7ª série, e aí a mãe, né, se deu conta, enfim, resolveu tirar da escola, porque assim, ela estava na 7ª série e não sabia nem ler. E aí eu pergunto, isso é inclusão? Nem para ela é positivo, né? Tu entende? Ela tá num grupo de pessoas que é difícil de entender, numa escola que ela entrou na adolescência, tá vendo as gurias, os meninos se beijando, sei que claro que ela quer também, mas ela nem sabe o que ela quer, ela não tem um entendimento disso, mas ela também quer. Os hormônios dela também estão a milhão. O corpo dela está dizendo que ela quer uma coisa diferente, só que ela não sabe o que significa isso, né? Sim. Então agora ela foi para PAI. E agora ela está aprendendo a ler. Ela, essa semana, me disse que estava lendo um livro. Eu não sei até que ponto, eu quero ver com a mãe até que ponto ela está lendo o livro. Mas se ela está pegando o livro, já está mais do que ela fazia na outra. Exato. Ela está fazendo a construção do jeito dela, no tempo dela. Exato. Mas está construindo. Mas está construindo, em menos de um ano. Sim. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar o que vai ser melhor para aquele indivíduo. Né? Ela fez 15 anos agora. Né? O que adianta ela estar numa escola normal, né? Para quem não tem dificuldade, sem aprender nada, só sendo passada, porque tem que passar, não pode rodar, né? Convivendo com aquelas pessoas que podem respeitar, até respeitavam ela, tinha isso, a escola tinha esse processo de inclusão, de respeito e tal, mas vendo coisas e participando de coisas que ela não entende. Sim. Entende? Que ela não consegue construir, que ela não tem entendimento completo, que na cabeça dela o processo ele anda e funciona de um jeito diferente, peculiar dela específico. Então é nesse sentido que a gente faz as escolhas, não é uma questão de que se deve incluir todos, não se deve incluir, não, a gente inclui, mas quando inclui tem que incluir de verdade, né? E lá também ela tem que ser incluída dentro do que ela tem, porque cada um tem as suas. Então lá onde ela está hoje, também ela é aceita pelo que ela é, como ela aceita o outro como ele é, né? Dentro das capacidades de cada um. Então, o que acaba acontecendo muito? Principalmente, tem 2 diagnósticos que a gente depois vai tratar mais minuciosamente, mas é o déficit de atenção e o autismo nível 1. São 2 diagnósticos que, sim, vão estar na escola, né? Tem que ser incluídos, na maioria não são, e principalmente porque ninguém entende que eles têm problemas. Sobre a questão do autismo nível 1, né? Minimizando os problemas. Né? Como assim tu é autista? Agora todo mundo é autista nível 1. Né? Então, aquela pessoa que é estranha, que é diferente, que é tímida, que é mais retraída, que não faz um grupo, ou que consegue fazer uma amizade, que tem mais dificuldade, o déficit de atenção também, né? Então, cada um tem a sua peculiaridade. Ele é o excluído, ele é o diferente, né? Ele sofre bullying, normalmente. O déficit de atenção, como ele é atrapalhado, ele é impulsivo, ele se atravessa na frente dos outros, normalmente ele é o chato. E também é excluído. Sim. Então, tu exclui em vez de incluir. Né? Então, a escola exclui porque os professores também dizem: o fulano é chato, ele interrompe, ele se mete nas coisas, ele é preguiçoso, ele não estuda, ele é preguiçoso. Nossa, esse entendimento é muito difícil. Né? Eu não sei como é que ele tirou essa nota, porque ele não faz nada. Então, às vezes duvido até da nota que tira, porque não faz nada que ele enxergue, né? Ele faz de um outro jeito, né? A mesma coisa do autismo. Ele é estranho, ele é diferente, né?
Tá? Eu digo que o déficit de atenção com hiperatividade, depois a gente, né, mas o déficit de atenção com hiperatividade, ele incomoda. E na maioria das vezes, ele é encaminhado para um atendimento, e ele é visto. Uhum. O déficit de atenção desatento, do tipo desatento, se ele, apesar de desatento, ele até for bem nas notas, ele passa desapercebido. Porque ele é o quietinho, ele não incomoda, ele é bonzinho e tira notas boas. E, na maioria das vezes, o distraído que vai mal na escola, às vezes passa por preguiçoso. Então, ninguém encaminha também, porque chama os pais, ele é preguiçoso, ele não estuda, ele não faz, ele não sei o quê. Entende? Não se enxerga como que ele possa ter um problema. O outro tem um problema porque ele é um problema para mim. Porque ele está meio incomodando. Exatamente, porque ele atordou a sala de aula. Né? Então ele me incomoda. O distraído, não. O autista nível 1 também dificilmente incomoda. Né? Então, eles são deixados de lado. E, normalmente, não tem grupo, não são aceitos. Né? Então, assim, é difícil. É complicado. Né? Agora eu fui numa formatura sexta-feira, eu gosto de dar exemplos, né? Eu fui numa formatura sexta-feira de um menino que tem déficit de atenção e dislexia, é meu filho de coração, né? Conheço ele desde pitoquinho, e estava lá na formatura dele, foi festejar com ele um amigo dele que é autista, que foi colega dele, e que ele incluiu. Ah, entendi. Então, assim, eles têm um grupinho que era da época da escola, que estava lá e que ele está junto e que ele fala. Então, isso, sabe? Como é bonito tu ver isso, sabe? Tu conseguir enxergar esse processo acontecer. Porque ele é autista, mas ele tem capacidade cognitiva, ele conseguiu fazer amigos porque alguém permitiu que ele fizesse, ele deu apoio para isso. Porque essa ideia de que o autista quer ficar só isolado também é um mito, né? Ele quer estar com as pessoas, é que depende como é que vão estar com ele. Eles querem conviver, eles querem participar de um círculo, eles querem... Então isso é o processo dentro da escola. Então o que a gente tem que fazer é isso, tem que incluir de verdade, né? Essa pessoa neurodivergente, ela tem que ter espaço de inclusão mesmo, de ter amigos, né? De ter ajuda nas suas dificuldades. Sim. Bom, então essa parte da escola é isso, né? O buscar auxílio, o buscar até o atendimento. A gente conversou também no último podcast sobre a importância do diagnóstico, né? De saber quando encaminhar. Tudo isso é algumas situações que nós vamos conversar mais a fundo, em detalhe, nos próximos episódios, mas... e passamos da escola, então, e no trabalho. Jane, não sei se... Né, como é que a gente faz esse transporte? Bom, na escola a gente tem essa ideia do diagnóstico, da atenção do professor, né, da ideia da diretoria, e no trabalho. Só vou abrir mais um parênteses da escola. Lembrar também que a avaliação tem que ser diferenciada. Tu diz quando aconteceu, quando se identificar... Quando tu tem um aluno que tem uma neurodivergência, tu tem que fazer provas adaptadas, e ele tem esse direito por lei. Entendi. Tá? Então, dependendo da dificuldade dele, ele tem direito à prova adaptada. E a gente lembrar que prova adaptada não é só aumentar a letra, fazer mais fraco, né? E aí eu vou aproveitar e trazer, que a gente vai ter um curso sobre isso, né? Sobre avaliação, que às vezes só tu adaptar o conteúdo que eu digo, por exemplo, o professor que vai dar o curso de avaliação adaptado, ele tinha um aluno autista que gostava de anime, de um determinado anime. Então, o que ele fez? Ele usou a mesma pergunta que ele fez para os outros, só que usou os personagens de anime na história. Ele adaptou. Então, ele fez uma adaptação. Quando o aluno leu e enxergou os nomes, e ele fez toda a prova. Eu não preciso nem chamar de uma adaptação, eu posso chamar, nesse caso, de uma inclusão. Exato. Né? Ou o aluno ele fez uma pergunta
e o aluno não respondeu exatamente o que ele queria, mas, por exemplo, botou do lado, né, explicando por que aquilo e aquilo outro, ou seja, mostrando que sabia. Uhum. Então, aqui a resposta não está certa, o cálculo, não sei o quê, mas ele mostrou que ele sabia, ele escreveu de outro jeito. Sim. Isso é adaptação, ou seja, isso é inclusão. Eu não preciso fazer literal, eu posso ver o que o aluno está dizendo para mim. Claro. Né? Para além daquilo ali. Uhum. Então, só abrindo esse parênteses, porque eu acho que isso é uma outra coisa importante. Ele é até bom para a gente continuar nesse gancho dessa outra situação. E aí, como é que eu aplico tudo isso? Talvez, inclusive, esse formato, né, que tu falaste da avaliação. Qual é o papel dessa situação do neurodivergente quando ele entra no mundo da empresa, do trabalho? Bom, aí tem legislações, na verdade não tem uma legislação específica dizendo no trabalho tem que ser feito. Nós temos uma legislação, tem uma legislação geral, tá? Sobre a questão principalmente do autismo e das neurodivergências, tá? Das pessoas PCDs, tá? Que é a lei número 13.146 de 2015. Tá? Então ela é a lei brasileira de inclusão de pessoas PCDs. E dentro disso, dentro dessa legislação, tá, tem o artigo 34, ele vai falar direito ao trabalho acessível e inclusivo. Acessível e inclusivo, tá? Então, garante à pessoa com deficiência o direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, é bem isso, sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidade de demais pessoas. Isso aí. Livre escolha e aceitação, ambiente acessível e inclusivo, com igualdade em relação aos demais. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão da sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissionais e periódicos, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de habitação plena. Acho que isso diz tudo, né? Então, isso, eu acho que está dentro do que tu falou. Acessibilidade em cursos de formação e de capacitação, políticas de trabalho, enfim, para promover e garantir a permanência. Então, assim, claro, quando a gente fala em livre escolha, é aquilo que a gente tem. Nem sempre a gente tem uma livre escolha, gente. Mas, por exemplo, tá? Eu tive um caso, um paciente que estava trabalhando num lugar que não conseguia e ele tinha um espaço em que ele podia. Então, a empresa tem que oferecer essa oportunidade. Aqui tu não dá conta, mas tu tem a vaga lá e tu pode ir para lá. Vai, bota aqui. Cada pessoa, ela tem as suas habilidades em alguma coisa. Maiores habilidades. Isso qualquer pessoa. No neurodivergente, isso também não é diferente. Ele vai ter, talvez a questão que seja um pouco mais restrito em algumas coisas. Tá? Então, a gente entender que a gente adequar ele naquilo que ele pode, é melhor. Vai fazer ele ser melhor para ele, inclusive para a empresa. Exato. Eu tinha eu tenho um paciente que trabalhou, fez um estágio aqui um tempo, que ele precisava fazer um estágio, não conseguia, ele veio fazer comigo, né? Que ele trabalhava um pouco no computador, daqui a pouco ele ficava rodando na sala. Daqui a pouco ele voltava para o computador, daqui a pouco ele ficava rodando na sala. Né? Então, se eu não entender que ele precisa daquela volta para poder voltar para o computador, e eu ficar brigando, por que tu tá caminhando, por que tu não tá trabalhando, por que tu não tá não sei o quê, eu não tô incluindo. Ele precisa daquilo. Entendi. Quem tem déficit de atenção precisa do intervalo periódico para dar conta. Então eu tenho que respeitar isso. Né? Talvez não seja o local que ele precisa diferente, mas onde ele está, ele precisa disso. Então, isso é adequação, isso é incluir, isso é respeitar no trabalho. Quem tem que olhar isso? A gestão. Né? Em qualquer empresa sempre tem
o funcionário, o chefe, seja o nome que se dê, chefe, gerente, diretor, supervisor, enfim, sempre tem o acima dele, e assim como deve ter o acima até chegar na... Então, o topo tem que ter noção disso, e se ele não tem, porque tem empresas que o topo é muito, né? Daí, se esse topo é muito alto, normalmente ele tem uma equipe de gestão de pessoas. Então, essa equipe de gestão de pessoas tem que dar conta disso. Tem que estar atenta a isso. E tem que estar atenta à legislação. Entende? A gente vai ter uma aqui de 2024, que é a mais recente, que estabelece medidas que favoreçam a inserção de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. Ela busca fomentar iniciativas para a inclusão, como feiras de emprego e sensibilização de empregadores. Então, já mais específico para autista. E sensibilização dos empregadores. Né? Ou seja, quem é que vai empregar? Normalmente vai o recrutador, vai não sei o que, ele tem que sensibilizar e ele tem que passar isso. Para quem vai contratar. Hoje, uma empresa inclusiva, que realmente é inclusiva, né? Que ela tem um trabalho, que tem alguma coisa nessa área, ela inclusive tem que se dar conta que ela tem um marketing próprio para usar para ela. Porque isso vem a favor dela. Entende? Claro. Tu pode, eu digo, às vezes fazer o bem, né? Quando a gente faz o bem para a gente mesmo também. Né? A gente traz isso para a gente de volta. Então, para a empresa isso é importante. Então, demanda muitas vezes, com a grande maioria, tirando empresas muito pequenas, que são familiares, que daí é um outro núcleo, mas empresas que têm degraus, normalmente tem gestão de pessoas. E esse é o grupo que tem que fazer esse olhar. Pensar nisso e atender e olhar com detalhe esse tipo de situação. E aí entender. E legislação, inclusive. A legislação. Tem que saber toda a legislação que existe para essa área. E além da legislação é isso, né? Porque a legislação é a letra fria que comanda alguma coisa, mas a gente tem que ser um pouco além disso, né? A gente tem que... não precisa depender disso para resolver essa situação. Eu digo que falta atualmente, né? O que ainda falta a gente melhorar é na nossa humanidade. Se a gente melhorar na nossa humanidade, a gente olha para o outro independente do que tem ali no outro, né? O que tem serve para mim, tá? Para me dar alguma ideia, pelo menos, do que eu tenho que buscar, do que eu tenho que procurar para ajudar, se ele não conseguir me dizer, se ele... né? Então, me dá isso, mas as ferramentas estão ali. Isso. Né? Eu acho que essa é a palavra, assim. Eu acho que o episódio de hoje, eu não sei se até tu quiser completar com mais alguma coisa, mas é isso. Tanto na escola quanto no trabalho existe a legislação, existe a parte técnica de como isso tem que ser atendido, mas de A a Z, seja, né, ou o que está na mesma altura ou o que está acima, a gente tem que ter humanidade. Para que a gente consiga evoluir e conseguir atender cada vez mais os neurodivergentes e toda e qualquer pessoa que esteja numa situação, numa condição, às vezes independente disso, né? Às vezes a pessoa que está do teu lado, que tu não enxerga, ou que tu nem sabe o que ela é, ou o que ela tem, se é que a gente precisa colocar algum rótulo, né? Mas é um ser humano. É um ser humano. Eu digo que a palavra ouvir é uma palavra que a gente tem esquecido do vocabulário, né? Quando a gente ouve o outro, a gente permite que o outro fale de si, né? A gente entende, a gente compreende, fica mais fácil de compreender. E por isso a música de hoje é a Flor da Pele, né? A flor da pele, porque isso, o neurodivergente vive a flor da pele. Ele vive sempre tendo que se proteger. Né? Ele vive sempre sem saber o que ele vai encontrar ali adiante. Né? Se ele vai ser aceito, se não vai ser aceito. Né? Qualquer situação fora do controle, fora daquilo, para ele vira um problemão. Né? Por quê? Porque ele não previu aquilo, ele não sabe como agir naquela situação. Né? Muitas vezes ele não entende. Eu estava hoje fechando um laudo hoje, né? E aí
a dificuldade muitas vezes de compreender o outro, e não é questão da linguagem, de chegar para mim e dizer, olha, Giane, eu preciso que tu digite isso aqui. Eu vou entender que tu quer que eu digite, vou lá e vou digitar. Eu quero que tu escreva para mim sobre tal coisa. O problema é tu contar uma piada. Nós estamos num grupo, tu contou uma piada, todo mundo riu. E eu fiquei... Opa! Daqui a pouco eu vou rir também, mas eu vou rir sem saber do que eu tô rindo. É só porque todo mundo riu. Isso é estar à flor da pele. Exatamente. É a pessoa soltar um sarcasmo e eu perguntar, é mesmo? Isso. E a pessoa olhar pra minha cara e começar a rir. Isso. E aí eu fico à flor da pele. Por que que tá rindo? Eu não entendi. Não era pra ser isso? Tu me disse. Isso. Né? Vai ao banheiro, vai tomar banho. Pegar uma coisa, claro, hoje isso já tá mais vulgarizado, Sim. mas vai tomar banho. Tá, mas não é hora de tomar banho agora. Por que eu vou tomar banho? Do que você tá falando? Do que ele tá falando. Entende? A pessoa cai na risada porque eu tô te mandando em outro lugar, sabe? Isso. Para de incomodar. Eu costumo dizer, até no meu caso, até como as pessoas não sabem, mas eu sou preto, eu sou negro e tal, e essa brincadeira, ela existia, eu tenho 45 anos, e eu costumo brincar, né? Quando eu sou assim, porque aquela situação, não sei o quê, que envolve... Quando ela vai dizer alguma coisa que envolve negro, alguma coisa assim, todo mundo ri, eu costumo pedir para a pessoa repetir. Né? Quer ver isso? Para a pessoa se dar conta disso. Como é que é? Eu não entendi. Repete, eu não entendi. O que tu disse? Aí todo mundo para, alguns ficam constrangidos e tal. Então é um pouco disso, assim, né? De não saber onde se colocar, e acho que o neurodivergente vale muito isso. E para ti, tu sabe o que eles estão falando, tu entendeu, isso. E tu fez, na verdade, tu fez um movimento de pensa. Isso. O neurodivergente, ele não vai fazer. Não tem isso. Ele não entende. Exato. Mas ele entende que quando tu ri e tu cai na gargalhada, aí ele vai entender que aconteceu alguma coisa, porque ele já tem essa experiência. Isso. E aí ele vai entender essa questão. Gente, sensacional. Nossa, papo boa. Mas hoje, então, mais um Café Neurodivergente, o nosso segundo episódio. Falamos um pouquinho, então, sobre neurodivergente na escola e no trabalho, como funciona essas situações. Acho que para esclarecer muita coisa, né, para você que está nos ouvindo agora, sempre saiba que a clínica aqui Neurodivergente, sob o comando da Giane, também trabalha com os profissionais, com os neurodivergentes, com aquelas pessoas que também vêm aqui para atendimento, para ouvir um pouquinho dessa ideia, né, do que é ser diferente, do que é ser único. Eu acho que essa é uma palavra também, e trabalhar estar perto de seres humanos. Né? Isso é que eu acho que é o mais importante. Giane, muito obrigado. Não sei se tu quer dizer mais alguma coisa para a gente fechar. Quero agradecer, contar com vocês para o próximo. Até logo. Feito, gente. Tchau, tchau. Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções.